Boa noite. Quando o Faz me convidou para falar, né, porque escrevo, na hora me veio uma imagem. Eu lembrei dos anos 80, quando eu estava na graduação, lá em São Paulo, na USP, e tinha que fazer os trabalhos acadêmicos, ou manuscrito, ou em máquina de escrever, né, de datilografar. E aquilo era realmente um grande tormento, um grande sacrifício, porque você digitava o trabalho, quando você queria mudar alguma coisa, você tinha que redatilografar tudo, né? Era um trabalhão danado. E eu detestava fazer trabalhos na universidade. E quando eu ganhei meu primeiro computador, um XT, aquilo foi uma maravilha. Então eu escrevo graças ao computador. Se não fosse o computador, eu não escreveria. E aí aquilo me trouxe, né, essa possibilidade de expressar pensamentos, sentimentos, escrever de uma forma até um tanto anárquico, né? Simplesmente deixar fluir, porque o computador permite você fluir o pensamento e depois você vai retrabalhando, né? Então, se não fosse o computador, eu não teria escrito absolutamente nada. E depois, nos anos 90, eu tive a oportunidade de trabalhar no SESC, tanto aqui em São Carlos como em Rio Preto. Eu fui animador cultural durante alguns anos. E uma coisa que me incomodava um pouco no trabalho era os eventos não terem uma memória, vamos dizer assim, né? Então se organizava uma mostra de filmes, organizava uma exposição fotográfica, uma apresentação musical, e não tinha nada que trouxesse um registro, né? E eu tive a ideia de tentar editar pequenos livretos de alguns eventos. Então, claro, era algo, vamos dizer, caro, né? E trabalhoso. Então não dava para fazer de todos os eventos, mas eu fiz de alguns. E em Rio Preto foi onde eu tive a primeira edição de um trabalho. Aí fuçando lá em casa eu achei. A primeira edição foi esse caderninho chamado Dinorá do Vale, uma vida dedicada à memória e à história rio-pretense. Vou mostrar aqui para o pessoal. A Dinorá do Vale é uma jornalista, já faleceu, e ela costumava, toda semana, escrever um artigo no Jornal da Cidade sobre a memória de Rio Preto. Então ela costumava entrevistar alguma pessoa e produzir um textinho para o jornal. E em 97, o SESC de Rio Preto fez um evento sobre o aniversário da cidade. E eu tive a ideia de fazer o que a Dinorá fazia, né? Entrevistá-la, transcrever e fazer um livretinho. Então, quando teve o evento sobre a história de Rio Preto, a gente lançou esse livrinho, 2.000 exemplares, assim, foi uma coisa bacana. Então, foi a minha primeira experiência de editar o material e dentro do SESC. Aí, fiquei motivado, né, gostei da experiência, fiz um segundo, que é esse guia do blues. Então, teve um evento lá em Rio Preto também. Trouxemos alguns grupos de blues do Brasil, do exterior, e nós lançamos esse caderninho contando um pouquinho a história do blues, que foi lançado junto com o evento. É uma forma de estar criando uma memória, né, uma raiz daquele projeto. E quando eu vim para São Carlos em 98, eu tentei também fazer alguma coisa aqui no SESC similar. Aí eu consegui fazer 2 caderninhos. Um foi esse, Guia da Música Eletrônica. Então foi um evento aqui em 98, com 6 grupos de música eletrônica, e nós conseguimos lançar esse caderninho que trazia um panorama da música eletrônica no Brasil na década de 90. Então traz várias bandas, os contatos, claro, já está bem desatualizado, né? Mas foi uma experiência boa. E o mais interessante, assim, que mais marcou, foi esse caderninho, chamava Cinefilia. Quem sabe até algum de vocês tem aí algum exemplar. Então, na época, né, o Safiotti, que já faleceu, ele era o responsável pela programação de cinema, e eu fazia esse caderninho. Então o Safiotti programava os filmes e eu escrevia um textinho sobre ou cineclube ou sobre cinema, e a gente fazia esse caderninho. Então vinha um texto, né, explicativo, e depois a programação de filmes. Então nós conseguimos fazer 3 caderninhos, foram 3 edições, e isso me abriu assim uma vontade, né, de escrever e editar.
Depois eu saí do SESC em 99, me arrependo até hoje, e fui fazer um doutorado. E quando eu voltei do doutorado, em 2003, eu comecei a escrever. E aí de 2003 até agora, 2012, eu escrevi e editei 33 livros. Então o 33º foi lançado agora sábado, na Livraria Sideral. E tudo assim de uma tacada, né? Foi todo um atrás do outro. Eu mesmo banquei os livros, então eu escrevo, edito, faço a capa tal, e procuro alguém para imprimir. Então é um livro de autor, né? Um livro quase artesanal, vamos dizer assim. E nesses 33 livros tem algumas temáticas, né? Uma delas são os livros infanto-juvenis. Então tem alguns livros mais voltados para esse público infanto-juvenil. Uma segunda linha são livros para terceira idade, ou sobre terceira idade, sobre envelhecimento. Inclusive um deles, que se chama Ação Cultural na Terceira Idade, são 31 textos escritos por alunos da UAT, da Universidade Aberta da Terceira Idade, e o Dagoberto, que está aqui presente, ele transformou numa peça de teatro. Então, em 2010 o livro foi lançado, em 2011 o Dagoberto fez uma peça que já foi encenada aqui no SESC, foi encenada na FESC e foi encenada agora sexta-feira no Museu da Ciência. Então, eu tenho uma grande gratidão pelo Dagoberto e também pela Nilma, né, que é coordenadora da UAT, aqui na FESC, e que deu apoio para a gente fazer esse trabalho. E uma terceira linha de trabalho, que é a mais polêmica e talvez a que eu mais gosto, são os livros espiritualistas. E nessa linha espiritualista, eu tenho 7 livros que usam uma técnica que eu chamei de espiritologia. O que é essa espiritologia, né? Eu vou contar para vocês. Quem não quiser acreditar, não acredita. Se eu não tivesse vivido também não acreditaria. Foi mais ou menos assim. Era em 2001, eu estava tranquilo no local onde eu trabalhava e apareceram 2 rapazes. Na época, cada um com 23 anos de idade, o Carlos e o Joffre. E esse Carlos falou o seguinte, falou, olha, eu sou médium e tem um espírito que quer falar com você. Ele que passou teu nome e teu endereço. Eu falei, ah é? E aí, o que eu faço? Como é que eu falo com esse espírito? Ele falou, não, eu vou incorporar e você fala com ele. Eu falei, tá, né? Vamos ver que coisa é essa. Nunca tinha visto uma sessão mediúnica, né? Vamos ver. Aí nisso o rapaz entrou em transe, né? E esse suposto espírito começou a falar comigo. Aí conversou, falou várias coisas e tal. E ele disse que queria me passar algumas informações. E pediu para eu conversar com o médium, para eu combinar com o médium reuniões semanais, de mais ou menos 1h30 de duração, que ele queria conversar comigo. E a minha formação foi em geografia, me especializei em história oral. E de repente eu me vi fazendo história oral com um espírito, ou com um suposto espírito, né? Estava eu lá, sentado diante daquele ser, né? Daquele médium incorporado, entrevistando lá o fulano. Falando sobre espiritismo, sobre umbanda, sobre budismo, sobre reiki, sobre yoga, sobre vários assuntos. Aí eu falei, pô, isso aqui é história oral com espírito. Aí eu chamei de espiritologia, né? Então, não é espiritismo, mas é espiritologia. E eu fiz 7 livrinhos. Eu trouxe 2 dessa coleção. Um foi com esse primeiro ser, que se identificava como Dr. Felipe, e com ele a gente trabalha mais a parte de terapias, né? Depois, em 2005, eu conheci um médium que incorporava um preto velho. Os pretos velhos são trabalhadores da Umbanda, né? E eu entrevistei esse preto velho e fiz também um livrinho que está aqui. Chama História Oral, Imaginário e Transcendentalismo. Aí eu até tentei transformar numa pesquisa, num pós-doutorado. Mas aí nenhuma instituição acadêmica gostou da pesquisa. Falou, não, essa coisa de entrevistar espírito não é tão científico assim. Então não consegui fazer a pesquisa na universidade, mas tá aí o livrinho, foi editado em 2008 e já está aí na segunda edição. E fiz um terceiro que eu mais gosto, só que está esgotado, que foi conversar com um suposto espírito oriental. E através desse suposto espírito, nós conversamos sobre ensinamentos de Buda, de Lao Tse, de Krishna.
Então, é um livrinho bem curioso. Então, assim, por que eu escrevo? Primeiramente, graças ao computador, né? Porque eu sou muito preguiçoso e muito anárquico. Então, se não tivesse essa facilidade que o computador permite, eu não estaria escrevendo, né? Eu não teria saco para ficar redatilografando um texto, né? Corrigindo o texto, se não fosse o computador. E por quê? Por que ser lido? Bem, por duas razões. Uma, que os textos são interessantes. De uma forma ou outra, né? Eles trazem alguma informação que, ou para jovens, ou para quem se interessa por assuntos espiritualistas, de autoconhecimento, ou sobre envelhecimento, vai encontrar algum tema aí curioso. E o segundo aspecto é econômico, né? Como eu falei para vocês, como eu mesmo banco os livros, eu tenho que vender para recuperar o dinheiro, né? Então eu falo que eu sou uma espécie de mendigo cultural. A gente tem que sair de porta em porta, né? E tem aquelas pessoas, né, que vão de porta em porta e falam assim: moço, senhor, eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estou aqui pedindo uma esmolinha. Eu tenho que falar, né? Moço, eu poderia estar matando, roubando, mas estou vendendo meu livrinho. Então, então, nesse processo todo, a gente acaba, pelo menos, como diria o Chico Mendes, né, empatando. Então, a gente vende o livrinho, paga a gráfica, zera o custo. Então, esses são os dois motivos para vocês lerem meus livros, né? O ajudar a pagar a edição e, ao mesmo tempo, ler alguma coisa aí curiosa. Então, eu acho que é só isso, depois a gente conversa mais. Obrigado.